Muito boa noite, sejam bem-vindos. Nossa aula 19 do curso IOTA Uno. Nós estamos chegando a 2/3 do curso. Temos mais um terço aí pela frente, né? Já estamos a 2/3 do livro também. Hoje nós vamos tratar de 3 capítulos. Né? 3 capítulos são os capítulos 25, 26 e 27 do livro. E apesar de serem 3 capítulos, eles têm uma certa linha condutora, né? Vocês vão reparar que os temas desses capítulos, que eles têm em comum, eles manifestam uma preocupação do Romano Américo, né? Com a questão do nosso destino final, de certa forma. Mais à frente ele vai falar mais sobre isso, questão de escatologia, né? Mas aqui ele vai falar de 3 situações onde o que está em jogo é vida ou morte para o ser humano, que são as questões relacionadas a suicídio, pena de morte e guerra. 3 eventos, né, que envolvem vida e morte. E como que uma mudança de concepção sobre o fim último do homem altera concepções que a igreja tinha sobre essas 3 coisas, sobre suicídio, pena de morte e guerra. O capítulo sobre suicídio é pequeno, são uma página e meia, mais ou menos assim, né? Os outros são um pouco maiores. Então nós vamos seguir esses três capítulos, esses 3 temas, seguindo então essa análise que ele faz sobre essas questões, né? Sempre mostrando o que é a doutrina da igreja e como que essa mentalidade ela muda e nos afeta quando ela muda, né? Às vezes afeta sem que a gente perceba mesmo. Então vamos começar pelo primeiro deles, que é o capítulo 25, onde ele aborda a questão do suicídio, né? Quer dizer, quando alguém tira a própria vida. E ele já começa explicando para nós assim, a doutrina católica vê no suicídio um tríplice mal. Um mal que tem 3, digamos, vertentes, né? Primeiro, que uma falta de força moral, né, de quem comete o suicídio, né? Porque o suicida ele cede de alguma forma ao desespero, né, à desventura. Então, ali tem uma falta de força moral para continuar vivo diante de uma desventura, né? Mas não é só isso. Esse segundo aspecto do mal, né, do suicídio, que a igreja sempre viu, é que além de ser uma fraqueza moral, também é uma injustiça. Em que sentido é uma injustiça? Porque aquele que se mata, né, o suicida, ele pronuncia contra si mesmo uma sentença de morte, como se fosse o seu próprio juiz. Ele não tem esse direito. Então é injusto consigo mesmo, como se fosse juiz, né? Pena de morte para mim mesmo. Não, você não é juiz de você mesmo. E o terceiro aspecto, aí mais voltado... Veja, os 2 primeiros aspectos, eles nem têm a ver com aspectos religiosos, né? Ser uma fraqueza moral e uma injustiça. De maneira natural, você consegue chegar a essa conclusão. O terceiro aspecto ele é religioso. O suicídio também é uma ofensa à religião, né? Porque a vida é um encargo dado por Deus, um encargo divino dado a cada um de nós. E nós não podemos nos liberar por nós mesmos. Então nós ofendemos a religião quando por nós mesmos dizemos não a esse encargo que Deus nos deu, no aspecto religioso, né? Então a doutrina católica sempre viu esse tríplice mal, né, na questão do suicídio, a ponto de a igreja alertar claramente aos fiéis do risco para as suas almas ao cometer tal ato, a ponto de estar codificado no Código de Direito Canônico, o código que foi elaborado por São Pio X, né, e publicado por Bento XV em 1917, onde no cânon 1240, parágrafo 1, eram privados de sepultura eclesiástica aqueles que deliberadamente tirassem a própria vida. O católico fiel que tirasse a própria vida, era proibido que ele fosse enterrado num cemitério católico. Para chamar a atenção realmente do grande mal, né, que foi feito. Salvo se houvesse sinais de penitência antes da morte, né? Porque às vezes a pessoa pode cometer um ato
suicida e vir a morrer alguns dias depois, em consequência daquilo, se arrependesse, aí estava, né, se retirava essa pena, né, essa punição de não ser enterrado no chamado Campo Santo, que era o cemitério, né, um cemitério católico. Quando nós olhamos o Código Revisado de 1983, o cânon equivalente ao 1240 é o 1184, que estabelece então em que condições a Igreja nega, né, as exéquias católicas. E aí já não se encontra mais a questão do suicídio. Né? Se encontra ainda apóstatas, hereges, cismáticos notórios, né? Mas não aparece, simplesmente não aparece mais. Né? Então aí houve uma mudança. Né? 83 já são quase 20 anos depois do encerramento do concílio, quando é promulgado o Código, e ali já se reflete essa mudança de mentalidade. E aí o Romano Amério ele vai dar alguns exemplos pós-conciliares de como a visão sobre a questão do suicídio ela foi mudando. Ele cita um exemplo que ficou famoso à sua época, 1969, veja, 4 anos depois do concílio. Você já deve ter ouvido falar na chamada Primavera de Praga, em 1968. Vamos lembrar que naquela época existiam os governos alinhados à União Soviética, né, na Europa Oriental, atrás da chamada Cortina de Ferro, e a Tchecoslováquia, era um país então, né, com esse nome, também era, e foi eleito ali em 68 um presidente, ou um comissário, que começou a dar mais abertura, né, que continuando sendo socialista, mas quis dar mais abertura, liberdade de expressão e tal, e chamou-se isso da Primavera de Praga, né, que seria assim digamos, um momento de liberdades, né, o comunismo de ferro começar a ser trocado por um comunismo mais liberal, digamos assim. Só que isso foi reprimido, né? Reprimido inclusive violentamente pela União Soviética e outros países que mandaram os tanques para lá, abafaram e, entraram num período de normalização e a população parece que abaixou a cabeça. Mas aí um jovem estudante chamado Jan Palach, se escreve Palach, né? P-A-L-A-C-H, faz então em janeiro de 69 um protesto. Praça Pública de Praga, o que ele faz? Ateia fogo ao próprio corpo. Como ato, e deixa um bilhete falando que ele era a primeira das tochas da Tchecoslováquia em protesto contra a opressão comunista e tudo mais. Veja que é uma causa simpática ao Ocidente. Na época, o cardeal de Praga estava como meio exilado em Roma, e aí o Romano Amério fala que o cardeal, que é o cardeal Beran, Joseph Beran, ele diz o seguinte a respeito desse ato desesperado, né, desse rapaz, do Palach, ele diz, ou do Palach, né? Abre aspas, admiro o heroísmo desses homens, ainda que não possa aprovar seu gesto. Admiro o heroísmo desses homens, está falando daquele que colocou fogo em si mesmo, se matou, embora não possa aprovar seu gesto. O Romano Amério observa, escapava ao cardeal que heroísmo e desespero, que é uma falta de fortaleza, não andam juntos. Não é que ele pode chamar de herói alguém que tira a própria vida, ainda que seja por uma causa. E aí começa a haver Aí o enterro desse rapaz foi uma coisa que mobilizou, né, a Tchecoslováquia toda, e começa a se falar de um mártir da liberdade. Espera aí, tem uma diferença entre o mártir cristão e um caso como esse. Não é? O mártir cristão ele não procura diretamente a própria morte. Né? Ele se recusa a praticar um mal, por exemplo, apostatar, né? Adorar um falso Deus, mesmo sabendo que por isso ele pode morrer, mas ele não está procurando a própria morte. Né? Então, o que acontece veja, uma causa que despertava uma enorme simpatia no Ocidente, quer dizer, uma resistência ao totalitarismo soviético, né? Como é que essa simpatia, na frase do cardeal, né, reflete ali uma alteração, ainda que meio imperceptível, acerca da natureza daquele ato moral, que continua sendo ato de fraqueza moral, de injustiça e religioso, né? Mas já começa a aparecer como algo
heróico. Tem outros casos, greves de fome, por exemplo, sempre essa questão do protesto. Tem um outro caso assim, que ele mostra como exemplo, né? Esse aconteceu na Suíça, e ele fala, começa-se a gerar aquele costume de elogiar o suicida. Por exemplo, numa missa de Ezequias, após o suicídio de um rapaz de 20 anos, o reitor do Instituto Eclesiástico, né, do qual ele era aluno, pronuncia um discurso, né, e agradece ao suicida o bem que ele difundiu em torno de si e pede perdão pelas culpas que aqueles que continuavam vivendo tinham pelo ato de desespero dele. Peraí. Então, assim, é a dissolução da responsabilidade pessoal no pecado da sociedade, no pecado dos outros. Né? Os outros são culpados por aquilo. Você começa a entrar... como é que o Romano Amério ele associa a entrada dessa mentalidade? Uma certa influência da psicologia, né, da psiquiatria, que introduz, então, né, nos homens da igreja, uma convicção de que no ânimo do suicida, né, que está afetado por uma grande perturbação, a liberdade sofre uma grave limitação e até mesmo uma anulação, como se todo suicida não fosse livre o suficiente, né? Enquanto que no passado, a igreja ela concedia assim, uma ampla margem à responsabilidade de cada um, a responsabilidade moral, né, da pessoa por suas ações. Quer dizer, depois do concílio foi acolhida em grande medida no meio da igreja essa ideia de que o suicida é um irresponsável, que ele não pode ser responsabilizado por sua ação, por deficiência psicológica ou psiquiátrica, de maneira geral. A gente observa que dá para fazer um paralelo, se vocês voltarem algumas aulas atrás, quando nós falamos da questão do matrimônio, dos votos religiosos, da facilidade com que atualmente se pronunciam casamentos como nulos ou laicizam-se sacerdotes ou liberam-se religiosos seus votos, sempre uma tônica nessas situações é dizer o quê? Não, quando essa pessoa tomou aquela decisão lá, seja o voto do casamento ou o voto religioso, ele não era maduro o suficiente. Eu ouvi isso muito. Era muito novo, não entendia o que estava fazendo. Então não pode ser responsabilidade por isso. Então hoje acontece muito isso, né? A pessoa vai buscar nulidade matrimonial. Não era madura, não sabia bem o que eu estava fazendo. Enquanto que no passado a igreja acreditava, certo? Acreditava que os indivíduos eram responsáveis por suas ações. Esse mesmo padrão acontece nessa questão do suicídio também. Não, ele estava fora de si, ele não tinha liberdade para fazer o que ele fez. É uma mudança de concepção. Né? Bom, então, em relação ao suicídio, é isso, ele se limita a dar esse exemplo e reparar essa mudança. Ele vai mais fundo e vai fazer uma análise mais detalhada na questão da pena capital, a pena de morte, que é um assunto, digamos, até mais polêmico, né? E que esteve recentemente aí, né, na mídia católica, inclusive, por causa de uma mudança, né, que aconteceu no novo catecismo, no catecismo de João Paulo II, né, em relação a isso. Isso tem uns 3 anos, ou alguma coisa assim, né? 3 ou 4 anos. Mas antes de abordar as objeções que possam ser feitas em relação à pena de morte, ele vai, como é costume, né, como vocês já devem estar se acostumando, ele vai demonstrar quais são as razões, os fins daquilo, né? Então, ele observa que até tempos recentes, ele escreveu em 85, ele está falando ali até década de 60, década de 70, a pena de morte era justificada, teoricamente, tem uma justificativa, e praticada por muitas nações, né? Como o quê? Com uma sanção extrema com que a sociedade castiga um malfeitor. E ele vai nos dizer, então, que castiga com que finalidade? Isso é muito interessante. Ele reconhece agora, o suicídio era um tríplice mal. Aqui é um tríplice fim, uma tríplice finalidade para a pena de morte. Que finalidades são essas? Primeiro, a sociedade castiga esse malfeitor
com o fim de defender-se. Esse é o primeiro ponto. É uma defesa da sociedade, a sociedade se defendendo daquele malfeitor. Segundo, para dissuadir os outros de praticar o delito. Sabe? Como uma lembrança, olha, não faça isso que você vai ser punido. Então você desanima aquele que quer praticar um delito, dissuade de praticar. Defender-se, dissuadir os outros a praticar aquele delito. E um terceiro fim, que é meio esquecido nos nossos tempos, que é reparar a ordem da justiça. Isso vai ser importante para nós. A gente vai precisar aprofundar isso um pouco. Veja, nesse tríplice fim, também ainda ele não está falando de nada propriamente religioso, né? Ele está falando de algo que pode ser conhecido naturalmente. Tá? Então, o que vai acontecer? A análise dessa... Vamos agora analisar as objeções, né, que se faz, explicar o que é cada um desses três fins: defender-se, a sociedade se defender, persuadir os outros a não fazerem, né, dissuadir a não fazer, a praticar o delito, dissuadir a praticar o delito, e reparar a ordem da justiça. Então, vamos lá. Primeiro, em relação a essa questão da sociedade ter de se defender. Como é que se justifica isso? Existe um raciocínio, mais uma vez, um silogismo, uma premissa fundamental, que é a seguinte: a sociedade humana, uma sociedade, tem o direito de defender-se. Esse é um primeiro ponto. Premissa menor. Em determinadas circunstâncias, para se defender, a sociedade precisa eliminar fisicamente o agressor. Então vamos combinar essas duas coisas? Primeiro princípio, né, que é a premissa maior. A sociedade tem o direito de defender-se de alguém que possa ser prejudicial a ela. Em alguns casos, para se defender, é necessário eliminar o agressor. Logo, conclusão, nessas circunstâncias, a sociedade tem o direito de aplicar a pena de morte. Muito bem. E o que o Romano Américo coloca para nós? A premissa primeira, maior, é um princípio que, mesmo quem tem alguma objeção em relação à pena de morte, não ataca esse princípio. Porque ele realmente é de princípio, assim, a sociedade tem o direito de defender-se. Agora, a premissa menor pode ser sujeita a questionamento, porque ela tem um valor mais histórico, mais circunstancial. Vamos lembrar qual é a premissa menor? Em algumas circunstâncias, para se defender, é necessário eliminar o agressor. Isso pode ser questionado, e ele vai encarar essa objeção, assim, não, acho que temos que encará-la, né, de maneira tranquila, porque é justo até, né, você questionar: será que na sociedade em que vivemos é sempre, em alguns casos, é necessário eliminar o agressor para defender a sociedade desse criminoso? Será que não existiriam outras maneiras, sem eliminá-lo fisicamente, para que a sociedade se defendesse? E esse é um ponto, né, em relação àquele primeiro fim da pena de morte, que é defender a sociedade. Então, é uma controvérsia justa, né? Então, a controvérsia ela não está se referindo ao direito que a sociedade tem de se defender. Tá? Isso é inatacável. Ela está questionando que para fazer isso tem que eliminar o sujeito. Tá? Então, vejamos. Ele vai considerar a doutrina tradicional católica, de Santo Agostinho, passando por Santo Tomás, que entendem que aquela premissa menor, aquele juízo acerca da necessidade, é histórico e pode variar. Imagine o seguinte cenário. O que se diz? Imagine uma sociedade A com um fraquíssimo sistema penal. Não tem aí boas prisões, não consegue manter ninguém preso. E uma outra sociedade B, que poderia ser capaz de manter um criminoso afastado para sempre da sociedade por uma prisão perpétua, por exemplo. Alguém poderia levantar a seguinte objeção: nessa segunda sociedade, não seria necessário eliminar o agressor, a pena capital, porque ela tem um sistema de proteção que pode mantê-lo simplesmente afastado para sempre, para o resto da vida, certo? Se isso funcionasse nessa sociedade. Vejam, essa objeção não está atacando a premissa maior, hein?
Ninguém está dizendo que a sociedade não tem o direito de defender-se. Está dizendo o seguinte, em determinada sociedade, pode não ser necessário eliminar o agressor. E ele vai falar, isso é uma objeção que pode ser considerada, né? Ele observa que mesmo os sistemas que querem abolir a pena capital preservam ainda o princípio. Ele cita um caso da Suíça, né, que tem esse perfil abolicionista, né, de pena capital, e que na Segunda Guerra Mundial condenou à morte por fuzilamento 17 pessoas culpadas de alta traição. Viu que naquela situação, para se defender, tinha que eliminar. A gente não precisa ir longe. Se vocês já se deram ao trabalho de ler a Constituição Federal de 1988, né, lá no seu artigo 5º, onde tem lá toda a lista dos direitos, né, do cidadão, lá no parágrafo 47, diz, não haverá penas de morte, salvo em caso de guerra declarada. Tem uma condição lá na Constituição Federal. Mesmo no Brasil, que não tem pena de morte, mas se tiver em caso de guerra, é ressalvado o direito do Estado de aplicar isso. E quem é que vai definir quando se aplica em caso de guerra? Aí é o Código Penal Militar, né? Caso de traição, tudo mais, você pode ter pena de morte no Brasil ainda. Veja, para dizer o seguinte, pode-se atacar a premissa menor, mas mesmo um sistema abolicionista que acha que não precisa, continua mantendo a premissa maior, de que a sociedade tem o dever ou o direito de se defender. Aí o Romano Amério não viu a mudança no Catecismo de João Paulo II. Né? Aliás, ele nem viu o Catecismo ser publicado, né? Que foi em 92, e agora, recentemente, mudou-se essa concepção no número 2267 do Catecismo. Uma das objeções que são colocadas ali é justamente um ataque que se faz à premissa menor. É dito lá que, atualmente, as sociedades já se desenvolveram, seus sistemas penais são mais organizados, e há condição, né, de você proteger a sociedade do criminoso sem eliminá-lo fisicamente. A gente encontra, então, essa objeção no Catecismo. Né? E o Romano Amério vai falar assim, isso pode ser discutido. Só que essa é uma finalidade, em 3. Vamos para a segunda. Vamos lembrar. Qual é a segunda? Que a segunda finalidade é o efeito dissuasório, né? Dissuadir aqueles... não vou fazer isso não, porque a pena disso aí é um negócio pesado. Que objeção se faz a essa segunda finalidade, esse segundo motivo? Cita-se uma sentença de César, o imperador César, contra os revoltosos catilinários, né, na época, onde César dizia assim, não, a morte para esses traidores é um mal menor. Certo? Por quê? Se eles morrem, nós estaremos colocando um fim à miséria, à infâmia, à desonra a que eles serão sujeitos, se eles não morrerem. Certo? Então, é melhor que eles continuem vivendo na infâmia, na desonra e na miséria. Matá-los seria um favor que nós faríamos para eles. Essa é a frase do César. E alguns se pegam nisso e falam assim, então, a pena de morte não vai dissuadir ninguém, porque, né, é melhor morrer do que ficar vivendo na infâmia, na desonra. Como é que se responde a esse tipo de objeção? Como é que o Romano Amério responde? Ele fala que isso é refutado pelo próprio comportamento humano. Por exemplo, ele cita um instituto jurídico chamado graça. O que é esse instituto jurídico da graça? É quando alguém que foi condenado à pena capital, à pena de morte, né, recorre a outra instância superior, pedindo clemência, e essa instância superior, que não é o juiz que deu a condenação, né, é, por exemplo, um presidente da República, alguma coisa assim, que pode ter essa prerrogativa, que pode conceder a chamada graça e comutar a pena. Então não vai ser pena de morte, vai ser prisão perpétua. Ora, esse Instituto da Graça sempre foi entendido como algo, digamos, preferível, certo? À pena de morte. Se realmente fosse pior continuar vivo, o Instituto da Graça seria uma punição ainda maior do que a outra, não faria sentido. Então ele fala assim, não, peraí, tudo bem que o
O imperador pode ter falado isso lá, né, na época daquela revolta, mas você queria aplicar isso como princípio agora e falar que é melhor morrer do que ficar vivo? Não. O Instituto da Graça diz o contrário. E ele lembra outra coisa. Os próprios criminosos, malfeitores, em algumas quadrilhas, mafiosos, a gente sabe de algumas histórias, às vezes selam entre si pactos de morte. Se um trair ou for preso e contar, vai morrer. Dizendo o quê? Os próprios malfeitores sabem que a ameaça de morte dissuade de você cometer alguma sair da linha. Então é assim que ele responde essa objeção em relação ao efeito dissuasório. Não. Realmente, o próprio comportamento humano entende que ameaçar alguém de morte dissuade de fazer alguma coisa. Certo? Mas aí ele vai falar, então, da terceira finalidade, que eu até considero a mais profunda, e ele até dedica mais tempo a ela, porque a primeira é a sociedade se defender. Alguém poderia falar assim, mas para se defender, concordo, tem que se defender, mas para se defender não precisa matar o sujeito. A segunda é aquela questão de dissuadir alguém de cometer o crime. E ele fala, não dissuade ninguém. Mas a terceira é a questão da necessidade de restauração da ordem da justiça. É a chamada justiça retributiva, que é algo muito esquecido, digamos, nos nossos dias. E aí eu trouxe aqui uma frase que está na página 405, aqui do Iota Uno, que nós precisamos, digamos assim, descompactar aqui na aula. Olha o que ele vai falar. É o terceiro aspecto, tá? Que é o quê? É a necessidade de você restaurar a ordem da justiça. O Romano Mary vai dizer assim, a restauração da ordem moral violada pela culpa é rechaçada como um ato de vingança. Entretanto, essa restauração da ordem moral é uma exigência da justiça que deve ser perseguida, mesmo se não for possível anular o mal cometido ou emendar o réu. Precisamos descompactar isso aí. Tem muita informação aqui dentro. O que ele está falando? Existe uma ordem da justiça que precisa ser restaurada, mesmo que você não consiga corrigir o criminoso e mesmo que você não consiga anular o mal que ele fez. Mesmo assim, ele merece ser penalizado. Por quê? Considerem isso aqui. Considerem os 3 aspectos sob os quais nós podemos considerar um crime. Quando alguém comete um crime. Romano Mary fala que algumas vezes você vai querer anular o mal cometido. Isso é um aspecto do crime. Quando alguém comete um crime, geralmente ele comete um dano contra uma pessoa. Caso simples para a gente exemplificar, um roubo. Alguém roubou 10 mil reais, certo? Isso gerou um dano para aquele que foi roubado, certo? Que resposta isso exige? Você pode dizer assim, uma reparação. Roubou 10 mil, tem que devolver os 10 mil. Quer dizer, se alguém roubou 10 mil reais e depois devolveu, o aspecto do dano foi reparado, certo? Beleza. Esse é um exemplo onde é possível você anular o mal cometido. Claro, quando você mata alguém, você pode reparar o dano? Não pode. Não pode mais. Outro aspecto tem a ver com o perigo que aquele criminoso representa para a sociedade. Que resposta se dá? É aquele primeiro ponto, a defesa da sociedade, a prevenção. Então, você considera a possibilidade de aquela pessoa cometer novos males. Então, nesse caso, fala-se muito hoje, né? O sistema prisional tenta o quê? Recuperar e reintegrar aquela pessoa à sociedade. Você já deve ter ouvido isso, certamente. Que preocupação é essa? A preocupação é em emendar, corrigir o réu para que ele se reintegre. Certo? Fazendo isso, você estaria defendendo a sociedade, se defendendo, prevenindo que aquilo volte a acontecer com aquela mesma pessoa. Certo? Muito bem. Nós vimos aqui, então, 2 aspectos, né? O perigo e o dano.
Mas existe um terceiro aspecto que não foi falado ainda aqui, que é o aspecto da culpa. Houve uma transgressão voluntária da justiça, que independe do dano. Como assim? Pensa só, se não faz sentido. Imagina se fosse só a questão do dano. Alguém roubou 10 mil reais. Aí foi pego. Devolve. Tá bom, devolveu 10 mil reais. Acabou, tudo certo. Se você considerar só o dano, você fala assim, se alguém devolveu 10 mil reais, não tem mais nenhuma punição a fazer. Não é isso? Concorda? Se fosse assim, pô, isso é um grande incentivo para o malfeitor. Olha, eu vou roubar os 10 mil reais. Se eu for pego, eu devolvo. Se não for, eu fico com o dinheiro. Não tem nenhuma outra consequência. Pensar assim é considerar só o aspecto do dano. Está faltando alguma coisa. Mas todo mundo vai entender que devolve 10 mil e o quê? E cumpre uma pena, não cumpre? Por que cumpre a pena? Ah, porque é necessário restaurar a justiça. Como assim? Isso é muito interessante. Existe uma ordem natural. Referência, aula passada, lei natural, aula 18. Nós estudamos isso, né? Existe uma ordem natural, uma lei natural, né, que vem de Deus, certo? Uma ordem na sociedade, certo? As nossas vontades para viver em sociedade, ela tem que se conformar a essa ordem. Tá? Mas o que acontece? Pelo pecado, a nossa vontade se rebela contra essa ordem. Certo? Quando isso acontece, e ele vai citar Santo Tomás vai dizer lá na Suma, que quando ele formou um princípio, né, que se alguém se insurge contra uma ordem, essa pessoa, esse sujeito, é reprimido por essa mesma ordem, ou pelo princípio que governa essa ordem. Assim, existe uma ordem objetiva que você, pela sua vontade livre, claro, não quer obedecer, eu quero satisfazer a minha vontade contra essa ordem, vou roubar esse dinheiro aqui. Tá? Ao fazer isso, você está com uma dívida, com uma culpa em relação a essa ordem. O que é a pena? A pena é essa restauração. É você como tendo cometido aquele crime, tendo violado a ordem para satisfazer a sua vontade, agora você vai receber uma privação da sua vontade, que tem que ser proporcional à violação que você fez, e aí é que se estabelece a combinação da pena, né? Quantos anos de detenção, você vai pagar uma multa. Mas por quê? Não para reparar o dano, não porque você oferece um perigo para a sociedade, mas porque aquela ordem foi rompida e você, para restaurar aquela ordem, você tem que pagar. Você tem que pagar essa culpa que você teve. Tá? Então, assim, quando a gente fala, alguém mata uma pessoa, você pode restituir a vida dela? Não, o dano você não pode. Mas você pode restaurar a ordem. Tá? Por justiça, tá certo? Quer dizer, a vontade culpada, ela precisa... é o que o Romano Américo chama de equação penal. Ele fala assim, o criminoso, ele procurou, mediante o delito, uma satisfação contrária à lei moral. A pena que ele vai receber, seja pena de morte ou seja uma detenção por algum tempo, vai responder a essa satisfação ilícita mediante o quê? A uma privação de um bem correspondente. Essa ele chama de equação penal, né? Quer dizer, quando se comete o delito, eu quero isso. Eu sei que eu não tenho direito de fazer, mas eu quero para satisfazer a minha vontade. Então, o que o culpado está fazendo? Está concedendo a sua vontade mais do que lhe era devido. A pena introduz um movimento contrário. Agora eu vou suportar algo que minha vontade não deseja, em consequência daquilo que eu quis, injustamente. Né? Quer dizer, a pena acrescenta alguma privação porque houve culpa, não apenas porque houve dano. Se você elimina a questão da culpa, pensa só no dano, né? E só com perigo, a diferença entre criminoso e coisa perigosa começa a desaparecer. Veja que interessante. Ele cita uma coisa... Assim, tinha ideia antes de ler aqui no Iota 1, né? Que os antigos gregos, às vezes, traziam para os tribunais pedras, madeiras, animais que cometiam algum dano, causavam algum dano.
Então, se uma pedra caía na cabeça de alguém, alguém levava a pedra lá para ser... A gente ri, mas por quê? É uma visão utilitária da justiça. Tá? Então, acontece essa coisa estranha. Tá? Uma pedra que cai e mata alguém, produziu dano? Produziu. Pode representar perigo? Se cair de novo de outro lugar, pode. Tem culpa? Não tem, tá certo? Quem pode ter culpa? Um sujeito que tenha responsabilidade moral, liberdade. Um ser humano, ou um anjo, né? E veja, se a gente esquece que existe a chamada justiça retributiva, a gente começa a questionar o inferno. Ora, vamos. A justiça divina castiga com a pena os condenados ao inferno, além de toda esperança ou possibilidade de arrependimento, não é? Ah, Deus é um sanguinário, vingativo? Não. É apenas uma restituição da ordem da justiça. E, atualmente, esse terceiro aspecto, ele costuma ser esquecido. Então, ainda que você acredite que a sociedade possa se defender, né, sem eliminar o agressor, ou que a ameaça de morte não vai dissuadir ninguém de cometer o crime, ainda assim vai existir a necessidade de uma restauração da ordem, uma culpa que precisa ser expiada. Né? E algumas legislações, elas... Atualmente é mais difícil, né? Tem alguns estados americanos, né, onde ainda há. Se pegar estados islâmicos, né, isso acontece. Algumas legislações prevêem, então, que a compensação penal, um delito tão grave quanto tirar a vida de alguém, é a pessoa, né, perder o direito à própria vida. Então, como compensação penal. Né? Então, esse seria o terceiro aspecto, né? A questão da justiça retributiva. O Romano Amério, ele considera, então, assim, mas por que será que a mentalidade contemporânea ela é tão aversa, né, a uma pena tão extrema quanto essa? Ele atribui isso a um efeito dos próprios evangelhos, né, que introduziram na sociedade uma certa noção de clemência, né, de mansidão. E é interessante, ele recorda o Código de 1917, um cano 984, que coloca em situação irregular para receber as ordens sacras os carrascos, certo? E os juízes que condenaram alguém à morte. Isso é interessante. De acordo com o Código de 1917 ainda, né, carrascos e juízes que condenassem alguém à morte não podem receber as ordens sacras. Eles ficam em condição chamada irregularidade, né? O juiz que pronunciou a sentença e o carrasco. Por que isso? Veja, a igreja, simultaneamente, ela sustenta que a pena capital pode ser legítima, objetivamente, mas o contato pessoal e direto com a imposição da morte, seja um juiz, seja um carrasco, era considerado inadequado à condição de um clérigo. A igreja podia sustentar as duas coisas. Reconhecia, né, por justiça, que isso era algo possível, mas aqueles que estivessem envolvidos diretamente não poderiam ser clérigos. Então, assim, duas razões que ele encontra para essa postura mais clemente. Primeiro, é uma postura que considera, por exemplo, que todo ser humano poderia se recuperar, se arrepender, né? Quer dizer, é uma visão sobre a debilidade humana, sobre a liberdade humana, e considera que o homem seria capaz de se reerguer de qualquer queda durante a vida. Até aí, tudo bem. Mas existe um outro motivo que pode parecer um motivo religioso, mas ele diz que não é, que é o conceito de que a vida natural da pessoa, né, seria um conceito da inviolabilidade da pessoa como protagonista dessa vida terrena, e que se você tirasse essa vida da pessoa, você tiraria qualquer significado para o destino dessa pessoa. Né? Por que essa convicção ela não é religiosa? Porque ela considera que a existência mortal é um fim em si mesma. Que se você perder a vida mortal, você perdeu tudo.
Então, isso traz um certo horror para uma sociedade irreligiosa, uma sociedade ateia, que nega a vida após a morte. Se você nega a vida futura, realmente, né? Se a máxima felicidade é a que você vai encontrar nesse mundo, a pena de morte aparece o quê? Como uma injustiça que apaga no homem qualquer possibilidade de alcançar a felicidade. Porque a visão da sociedade ateia para aqui. Se você tira do homem isso, tirou dele toda a possibilidade de felicidade. A visão católica não é essa. A nossa felicidade não está aqui, né? E a gente vai ver em seguida exemplos muito interessantes sobre essa visão. Bom, mas então isso começa a se introduzir na vida da igreja. E quais são as objeções? Bom, essas primeiras objeções são objeções naturais, né? Aí ele vai abordar objeções voltadas à fé mesmo. E vai ver, por exemplo, que alguns bispos, padres, vão dizer que a pena de morte é incompatível com o Evangelho. Veja, em 1985 ele não viu a correção, a mudança no catecismo, né? Agora em 2022 ou 2023, mas um outro aspecto que é colocado ali trata dessa suposta incompatibilidade da pena capital com o Evangelho. Então, mesmo sem saber que isso ia acontecer, né, como se estivesse prevendo, ele já vai responder a isso por antecipação. Vai falar assim, sinto muito. Pode parecer incompatível com o Evangelho, mas ele lembra 3 questões do Novo Testamento. A primeira é da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 13, versículo 4. Talvez você já tenha lido isso. São Paulo diz que o príncipe, quer dizer, o governante, é ministro de Deus para o bem dos cidadãos. Aí São Paulo fala, mas se fizeres o mal, teme, porque não é em vão que ele traz a espada, o governante. Porquanto ele é ministro de Deus vingador para punir aquele que faz o mal. Então, São Paulo está falando que os governantes, os que têm a espada, né, são ministros de Deus para punir o mal com a espada. Alguns falam que isso só valia para a época de São Paulo, né? Atualmente não se pode levar isso ao pé da letra, mas ele recupera um discurso de Pio XII, né, tão antigo assim, né? Em 1954, aos juristas italianos, onde Pio XII faz menção a essa passagem da Carta aos Romanos. E diz o seguinte, tá? Pio XII falando, olha, a Sagrada Escritura ensina, em Romanos 13, que a autoridade humana, no âmbito da sua competência, não é outra coisa, no cumprimento da pena, senão executora da justiça divina. Olha o que diz Pio XII. Este elemento religioso da execução da pena, ele está falando da pena de maneira geral, né? Não só de pena de morte. Esse elemento religioso da execução da pena encontra na pessoa do réu a sua expressão e a sua realização. Por quê? O réu se humilha sob a mão de Deus, que pune por meio dos homens. É o Papa falando. O réu, então, aceita o sofrimento como vindo de Deus, oferece-o a Deus como um parcial desconto do débito que tem diante dele. Essa seria a postura, né, que um réu católico, né, deveria adotar. Aí o Papa diz, uma pena assim suportada torna-se para o réu sobre esta terra uma fonte de purificação interior, de plena conversão, de fortalecimento para o futuro. Um sofrimento suportado com fé, arrependimento e amor é santificado pelas dores de Cristo e acompanhado pela sua graça. Em sentido religioso e sagrado, este sentido religioso e sagrado do sofrimento, causado pela pena, nos é revelado pelas palavras do bom ladrão, que vai dizer o quê? Para o outro, nós recebemos aquilo que mereciam as nossas ações. Ele não questiona ali a pena de morte, ele está dizendo que merecia. E aí depois ele vai pedir ao Nosso Senhor, né, que lembre dele quando ele está no paraíso, e o Papa fala algo muito bonito, diz que Nosso Senhor, ao dizer para ele, ainda hoje estará comigo no paraíso, que é praticamente a primeira indulgência plenária concedida pelo próprio Cristo, né? Então Pio XII confirma isso. Nós temos uma permissão indireta de Nosso Senhor no Evangelho, Mateus 18,6, quando Jesus diz, aquele que escandalizar um destes pequeninos que crê em mim,
melhor lhe fora que se pendurasse ao pescoço a mó, que faz um asno girar, né, uma pedra, e que o lançassem no fundo do mar. Permissão indireta, vai dizer Romano Amério. E ele vai lembrar da punição do casal Ananias e Safira. Conhece essa história? Atos dos Apóstolos, capítulo 5, de 1 a 11. Um casal, né, cônjuges, que são réus de fraude, né, de mentira, em prejuízo dos irmãos, comparecem diante de São Pedro. São Pedro revela ali, né, sobrenaturalmente a fraude, a mentira deles, e na hora eles são punidos de morte, eles morrem na frente de São Pedro. Então, assim, o próprio Novo Testamento, né, tem exemplos de que, veja, com todas aquelas objeções, com todas aquelas considerações, mas que, em princípio, não existe essa incompatibilidade. E aí existem mais duas objeções aqui em relação à pena de morte, do aspecto religioso, que ele vai abordar. A primeira, ele pega do Observatório Romano, um jornal do Vaticano, né, um artigo em 22 de janeiro de 77, para combater a pena de morte, que diz que, abre aspas, a comunidade deve conceder a possibilidade de o réu se purificar, de expiar a culpa, de ser resgatado do mal, o que o extremo suplício não concede. Vamos entender isso aqui. Esse artigo no Observatório Romano, jornal do Vaticano, está dizendo que o extremo suplício, a pena capital, a pena de morte, retira do condenado a possibilidade de expiar o seu pecado. Romano Amério vai falar, a verdade é o oposto. A própria pena capital é uma expiação. Segundo Santo Tomás, na segunda da Suma Teológica, questão 25, artigo 6, São Tomás diz que a condenação à morte, a pena capital, ela cancela toda a dívida que o condenado tinha contra a sociedade humana e toda a dívida na outra vida. Olha que interessante. São Tomás vai dizer assim, vale a pena citar, abre aspas, a morte infligida como pena pelos delitos apaga toda a pena por eles devida na outra vida, ou pelo menos parte da pena em proporção da culpa, da paciência e da contrição. Não, porém, a morte natural, São Tomás diz, a morte natural não apaga, mas uma morte por pena apaga aquela dívida. E a gente vê isso, como que os santos católicos sempre entenderam isso, né? Tem casos interessantíssimos, não sei se vocês conhecem os casos das conversões de condenados à morte, obtidas por santos como São José Cafasso, Santa Catarina de Sena. Tem um caso que foi famoso, né? Um criminoso chamado Niccolo di Tudor, condenado à morte. Santa Catarina, sabendo que é condenado à morte, ela vai até a prisão, senta do lado dele lá, né, e começa a conversar com ele e falar para ele da necessidade dele se arrepender, né, de entregar, e aquele homem se converte diante de Santa Catarina. Né? Aí ela promete estar com ele no momento da execução, né, e ela vai lá no outro dia, quando ele é por decapitação, né, que era a pena dele, e Santa Catarina fica assim, estende o manto dela, aguardando a cabeça dele cair nos mantos dela, né? E feliz porque esse homem se converte e vai para a pena, assim, exultante de alegria, né? Sabendo que a partir dali conseguiria a vida eterna. Né? Tem o caso de Santa Teresinha com aquele Pranzini, né? Que ela viu no jornal, né? Que fez um crime horrendo e é condenado à morte, ela reza por ele, e no momento antes dele ser executado, ele corre para o padre e pede um crucifixo para beijar, e ela fica sabendo disso. Tem uma chamada antiga Companhia de São João Degolado, que era uma companhia, né, uma confraria religiosa, que tinha como missão acompanhar os condenados até o momento do suplício. Né? E aí eles fornecendo confessores, né? Quer dizer, um trabalho mesmo de apostolado, veja, não para combater o princípio, mas justamente para facilitar aqueles homens a entrada no céu, se eles aceitassem aquela pena como realmente algo devido pela culpa que ao qual eles cometeram, ao qual eles estavam sujeitos. Né?
Então são vários exemplos interessantes que dizem assim, pelo contrário, a igreja sempre entendeu e os santos sempre entenderam que a pena capital pode ser uma oportunidade valiosa de expiação dos pecados e de, como diz Santo Tomás, né, expiação de toda a dívida na vida futura. Então esse é o segundo ponto, né? Estamos falando aqui agora só para lembrar, agora estamos falando das objeções mais religiosas, né? Primeiro a gente viu a questão da incompatibilidade com o Evangelho, de alguns exemplos em contrário, a questão de que a condenação à morte impediria ou tiraria do condenado a possibilidade de expiar seus pecados, é o contrário. E a terceira, que também é citada, então, no número 2267, né, da alteração que foi feita no Catecismo, que a pena de morte seria lesiva à dignidade humana. Naquele mesmo artigo de 77 do Observatório Romano, já se falava nisso. Então isso não é novidade do Papa Francisco, nada disso, né? Mas já se falava que a consciência moderna, né, sendo aberta e sensível aos valores do homem, à sua centralidade, ao seu primado no universo, né, à sua dignidade, aos seus direitos invioláveis, considera a pena de morte como um procedimento anti-humano e bárbaro, né? E aí o Romano Amério vai lembrar, ele vai abordar de maneira correta essa questão da dignidade humana, né? E o que ele vai dizer? Olha, é verdade que a dignidade humana é um caráter que é impresso naturalmente na criatura racional, né? No homem. Mas que vai se tornar consciente e explícita dependendo da boa ou má vontade. Quer dizer, a dignidade do homem ela pode crescer ou diminuir. Mas veja, ele dá alguns exemplos. Ninguém vai querer comparar em dignidade humana o prisioneiro do campo de concentração, tá certo? E o seu carrasco. Toma conta lá deles. É claro que o prisioneiro tem muito mais dignidade nesse sentido. Ninguém vai comparar a dignidade entre uma santa, ele dá o exemplo de Santa Catarina de Alexandria, e dá o exemplo de uma cortesã contemporânea dela, quer dizer, são dignidades diferentes. A dignidade humana é um atributo moral, tá certo? É que hoje fala-se muito de dignidade humana sobre o aspecto material. Fala o quê? Que a dignidade humana depende dos índices econômicos, do grau de alfabetização, né? Então, alguém que tivesse menos recursos a esses bens materiais estaria decaindo em dignidade humana. Ele fala, não, a dignidade humana é um componente moral, tá certo? À medida que você faz boas ações, né, você aumenta a sua dignidade. À medida que você comete crimes e pecados, a sua dignidade ela decresce, né? Quer dizer, a base do direito penal é justamente uma diminuição de valor, de dignidade do sujeito que viola aquela ordem moral. E aí suscita com essa culpa a ação da sociedade para reordenar a desordem. Então o que se faz é negligenciar a distinção entre o estado de dignidade do homem inocente e do homem culpado. Então, veja, não é que... ele vai falar de Pio XII de novo, vai pegar outro discurso de Pio XII, agora em 1952, aos neurologistas, que Pio XII vai dizer o seguinte, aí falando especificamente da pena de morte, abre aspas. Mesmo quando se trata da execução de um condenado à morte, o Estado não dispõe do direito do indivíduo à vida. Não, Pio XII vai falar. O que se reserva ao poder público é privar o condenado do bem da vida em expiação por sua falta, depois que, por seu crime, ele já esteja destituído do seu direito à vida. Vamos entender Pio XII. Quando o Estado condena um indivíduo à morte, ele não está tirando o direito à vida. Não. Pio XII diz, o que tira esse direito à vida é o próprio criminoso por seu crime, por sua falta. O que o Estado faz? Ele priva o condenado da vida, tá certo? Depois que, pelo seu crime, ele já está sem direito a ela.
diferente, né? Então, a gente vê em Pio XII nesses discursos também pontos de apoio aqui para, mais uma vez, né, justificar o princípio que está relacionado a isso. E existe um resultado prático nisso tudo, que não deixa de ser triste, que às vezes parece que a pena sobre o delito parece mais detestável que o próprio delito. Quem nunca percebeu isso? Você vê mais horror ao fato de alguém ser condenado à morte do que ao fato daquela mesma pessoa ter matado alguém. E acaba se esquecendo a vítima, né? E olhando só para o malfeitor. É um efeito, né, secundário disso, né? Tem uns casos assim emblemáticos, tem alguns artigos do Gustavo Corsão, na década de 70, sobre um caso que aconteceu na Espanha, na época de Franco, né? Do presidente Franco, onde acho que foram 5 terroristas espanhóis, comunistas, que cometeram um atentado e mataram algumas pessoas. Foram presos, foram julgados e, pelo ordenamento jurídico espanhol, foram condenados à morte. Certo? E você vê naquela época, vindo do Vaticano, Paulo VI, aqueles pedidos, não, poupem, né? Uma comoção, né, pela aplicação da pena de morte aos terroristas, e ninguém falava dos que morreram com um atentado terrorista. Né? E o Corsão tem uns artigos onde ele vai chamar a atenção para isso. Espera aí. Porque agora eu tenho que defender E os que morreram aqui, ninguém está falando deles. Isso acaba acontecendo. Então, são esses os aspectos que ele nos apresenta sobre a questão da pena de morte. Muito bem, estão prontos para a guerra agora? Porque agora é a terceira parte, onde ele vai tratar da questão da guerra, né? Então, suicídio, pena de morte e guerra. Bom, em relação à guerra, ele começa falando assim: a lei moral não muda, mas mudam as circunstâncias que fazem uma ação mais ou menos culpável, né? Ou nada culpável. Alguns exemplos interessantes. Ele fala assim: o mesmo ato é virtuoso no matrimônio e culpável fora dele. Certo? Ainda mais culpável no adultério. Dirigir um veículo embriagado, certo? No tempo de estradas desertas, pecado venial. Mas fazer o mesmo ato hoje, em tempo de estradas com grande movimentação, é um pecado mais grave. Então veja, o princípio é o mesmo, mas as circunstâncias, elas podem mudar a avaliação moral que você tem sobre aquele ato. Ele vai aplicar isso à questão da guerra. O princípio se mantém, a circunstância pode fazer com que você avalie diferente do que você avaliava no passado, certo? Então ele vai falar, algumas circunstâncias hoje, 1985, né, fazem com que aquilo que era lícito no passado possa ser ilícito hoje. Bom, de saída ele lembra, né, certamente a guerra é um mal. Claro que é. A própria igreja nas ladainhas coloca a guerra, a fome e a peste juntas, né? Livrai-nos, Senhor, a bela fame, a peste, libera-nos Domine. Mas, por outro lado, cabe dizer que a condenação absoluta da guerra nunca fez parte da tradição católica. Por exemplo, a profissão militar não é proibida no Evangelho. Ele lembra que muitos santos cristãos mártires foram soldados, certo? Até a regra de São Francisco ele vai lembrar, admite portar armas em defesa da pátria. Então, assim, por princípio, mais uma vez, a igreja nunca, né, embora entenda que é um flagelo, é um mal, mas por princípio, né, nunca foi doutrina da igreja esse pacifismo absoluto que nós vemos hoje, né? Nunca foi. Ele vai citar algumas visões pacifistas e irreais, né, daquela época, de um cardeal, né? Hoje ele poderia citar de papa, né? Mas ele vai pegar, por exemplo, o cardeal de Bolonha, cardeal Poma, que escreve no Observatório Romano: não há nada mais contrário ao cristianismo que a guerra. Nada mais contrário. Nesta que é a síntese de todos os pecados, a soberba se encontra
com o desencadeamento dos instintos inferiores. Aí o Romano vai falar assim, essas afirmações tão carentes de distinção, de senso histórico, não dá para levar em conta isso, né? Contrárias a séculos de cristianismo. Como é que você vai reconhecer a santidade de Joana d'Arc, então? Quer dizer que ela participou de algo que é nada mais contrário ao cristianismo que a guerra. Ela não deveria ter entrado na guerra, então, porque não existe nada mais contrário ao cristianismo. Então, peraí. Ele vai citar, ele diz assim, até Gandhi, meus amigos, até Gandhi, ele vai pegar um trecho de Gandhi, grande pacifista, abre aspas para Gandhi, olha só. Já é algo nobre defender o próprio bem, a própria honra e a própria religião com a ponta da espada. Gandhi. É ainda mais nobre defendê-los sem buscar fazer mal ao malfeitor. Mas é imoral e desonroso abandonar o companheiro e, para salvar a própria pele, deixar seu bem, sua honra e sua religião à mercê dos malfeitores. Gandhi considerava, então, imoral você não se defender de um malfeitor pela espada. Então, essas declarações gerais e restritas, elas pecam por imprecisão, por generalização, é isso que ele vai falar. Mas vamos lá. Se, então, a igreja não se opõe por princípio à guerra, onde se encontra a licitude de fazer a guerra? Se coloca essa pergunta. E vai nos apresentar algumas condições para que uma guerra seja lícita. Primeiro que tem que ser declarado por alguém que tem autoridade para isso. A outra condição é que a guerra se proponha a restaurar um direito violado. Certo? Tem que ter havido uma violação de direito e a maneira de restaurar é fazendo guerra. E que existam esperanças fundadas de conseguir tal reparação. Então são condições para a guerra ser justa. E ainda que essa guerra seja conduzida com moderação. Então vamos lá. Não se surpreendam, ou surpreendam-se, a Gaudium et Spes, no Vaticano II, confirma isso. A gente sabe que o Vaticano II não é tudo assim contrário à doutrina da igreja, não. É justamente uma composição, né, de ambiguidades. Né? Então, se você pegar lá Gaudium et Spes, documento do Vaticano II, item 79 e 80, você vai ver lá que confirma que a guerra defensiva é lícita para proteger um direito que está sendo violado. Condena a guerra ofensiva, certo? Como meio para resolver disputas entre nações, e proscreve, sem exceção, a chamada guerra total, né? Sobretudo a guerra atômica. Aí ele então fala na questão de você não fazer a guerra total, não fazer a guerra atômica. Ele cita um fato também muito, muito interessante para a gente. Ele pega um paralelo da Gaudium et Spes numa declaração do Concílio de Latrão II, em 1139, que diz assim, sobre a guerra. Olha que interessante. Aquela arte mortífera e odiosa para Deus, Concílio de Latrão, aquela arte mortífera e odiosa para Deus dos operadores de catapultas e dos arqueiros. Espera aí. É odioso? Em que situação é odioso e mortífero? E odioso para Deus e mortífero os operadores de catapultas, né? Que lançam aquelas pedras, aquela coisa, e os arqueiros. É o quê? É o combate à distância. Porque até então, o combate na guerra era corpo a corpo. Então, você ter a vantagem de disparar sem estar perto do inimigo, em 1139 era considerado uma coisa imoderada, certo? É só para observar como muda a avaliação moral, né, de uma época para outra. Você fala assim, haha, faz-me rir hoje, né? Setinha, aquilo era, porque na época aquilo ali era o quê? Já era, né, uma injustiça, era imoderado, porque você tem que ir lá e encontrar o sujeito cara a cara e ver que... Claro que hoje é outra coisa, né? Mas é interessante como que a consciência moral varia na relatividade histórica, né? Isso é normal, é assim mesmo. A questão da guerra total também, que é proscrita, que é uma imoderação, né, desde a Primeira Guerra, aliás, desde Napoleão, né? Quer dizer, foi Napoleão, em 1793, que instituiu o levante massa, né? Toda a sociedade se mobiliza para fazer a guerra. A guerra deixa de ser uma coisa só de soldados e todo mundo pode ser convocado para lutar, né?
Isso é século XVIII, para cá, final do século XVIII, Napoleão Bonaparte. Porque até então, ele vai citar o Frederico II da Prússia, que dizia assim: quando eu faço a guerra, meus povos não se dão conta, porque eu a faço com meus soldados. Então existia a ideia do campo de batalha, né? Os exércitos se encontravam num campo de batalha fora da cidade. Guerreavam e quem ganhasse ali ganhou. Você não envolvia a sociedade como foi na Primeira Guerra, na Segunda Guerra, né? Todo o movimento econômico, toda a economia, é a chamada guerra total, né? Isso realmente é condenado. Bom, mas o que vai acontecer? Tá bom. Então, para a guerra ser lícita, ela tem que ser justa, então ela tem que ser para restaurar um direito violado, né? Tem que ter esperança de conseguir tal reparação e tem que ser moderada. Aí o Romano Amério ele reconhece que existem nessas condições, né? Só é justo o uso da força quando utilizada para repelir uma agressão. E moderada, né? Existem nessas condições algumas aporias. Ele usa um termo filosófico que não é de uso corrente nosso, né? O que é uma aporia? Literalmente em grego, significa sem saída, sem passagem. Filosoficamente é quando você se encontra num impasse, você não consegue passar, um impasse lógico, uma dúvida insolúvel, um estado de perplexidade entre dois argumentos contrários que parecem igualmente válidos. Isso é uma aporia. E ele é sincero, ele vai analisar essa questão da guerra e vai falar assim, olha, tudo bem, mesmo dizendo que ela tem que ser justa, só é justa para repelir uma agressão, e moderada, essas situações, elas apresentam aporias. Quando você começa a analisar isso, você vê assim, eu chego num beco sem saída aqui, fala assim, pode existir guerra justa? É o que ele vai questionar. Realmente dá para fazer uma guerra moderada? Então, qual é a aporia da guerra justa? Qual o beco sem saída da guerra justa? Ele vai observar o seguinte, mesmo que você faça guerra para tentar recuperar um direito que foi violado, que era uma das condições de ser justa, ela sempre vai ser um fratricídio. Sempre vai ser irmãos matando irmãos. E quando ela é combatida entre cristãos, ela vai ser um sacrilégio. Perde o sentido. Dois católicos lutando numa guerra. E aí ele não lembra disso, mas para quem lembra da Trégua de Natal, de 1914, na Primeira Guerra Mundial, vocês conhecem essa história, né? Já era aquela guerra de trincheira. E em alguns lugares a trincheira parece que ficava assim, a 10 metros, 20 metros uma da outra, né? Levantava a cabeça e levava a bala. Natal de 1914. Os ingleses de um lado começam a cantar Silent Night. Aí os alemães lá começam a responder cantando em alemão também Noite Feliz. E aí daqui a pouco, Feliz Natal! Aí o outro, Feliz Natal! Aí um levanta a cabeça, tal, aí sai da trincheira, daqui a pouco eles estão se confraternizando. Até jogo de futebol teve. Tem umas fotos interessantes que o pessoal tirou disso aí. Depois os comandantes proibiram, né, nos outros natais. Isso não aconteceu, né? Confraternizar com o inimigo. Mas para ver o quê? Eram cristãos os dois, né? Estavam se matando, quer dizer, é justo? Dá para dizer que, mesmo lá está se defendendo que é justo? Sabe, é irracional. Outra coisa, mesmo que para o defensor é justo, mas para o agressor sempre vai ser injusto, concorda? Então pode existir guerra justa? Não, né? Olha a aporia aí, entendeu? Como é que eu posso falar de guerra justa, onde sempre vai ter um lado que está se defendendo e o outro está atacando? Então que guerra justa é essa? Se um é justo, outro é injusto. Ele não consegue sair disso muito bem, né? Para falar assim, vale a pena fazer guerra? Não, quer dizer, vamos tentar fazer guerra justa, mas não encaixa. Ele cita uma frase do Immanuel Kant, que diz que no dia da vitória, vencidos e vencedores deveriam vestir-se de luto. É verdade. Foi uma tragédia, né? Então essa é uma primeira aporia, né? A guerra vai ser sempre uma tristeza. A segunda, o êxito da guerra não depende da justiça. O êxito é sempre incerto, ela se assemelha ao jogo.
É claro que o lado justo nem sempre vai ganhar, né? A justiça de uma causa não garante vitória. Nem a superioridade bélica garante. Às vezes nem o mais forte ganha, né? Nós temos casos assim. Um general muito competente comete um erro. Uma tempestade destrói uma frota maior. Né? Uma ponte cai no momento decisivo. Né? Uma mensagem não chega e aí o exército se descoordena e perde. Quer dizer, o resultado da guerra é sujeito a essa a fortuna, né? A roda da fortuna. É quase como se fosse um jogo. Né? Quando um país A diz assim, esse território é meu. Aí o país B diz assim, não, ele é meu. Aí eles guerreiam. A venceu. O que foi demonstrado? Que A tinha razão? Não. Só que ele operou melhor os meios de guerra. Ele pode ser o lado injusto. E ganhou. Pô, que guerra justa é essa? Onde o lado injusto pode ganhar porque aquilo parece um jogo. Então, ele vê nisso aporias. Né? A vitória é um fato. A justiça é uma qualidade moral. Uma vitória não demonstra que a sua guerra foi justa. Ele compara com o duelo. Ele lembra que latim duellum e bellum tem até ali uma similaridade etimológica. Né? Então, esse é o componente de irracionalidade que ele identifica na guerra. Né? E fala assim, e mesmo quando o lado justo ganha, o efeito útil poderia ser conseguido sem a guerra. Tem uns filmes de guerra, quem gosta de filme de guerra, nos episódios daquela série Band of Brothers, não sei se já assistiram, a Segunda Guerra Mundial, né? Já é mais pro final assim da série, são 10 episódios, né? E aí o exército aliado já tinha conquistado a vitória na maior parte da Europa e começa o episódio com uma cidade alemã completamente destruída. O pessoal carregando as pedras, tudo destruído. Alguns músicos tocando tristemente lá um quarteto de cordas. E aí os soldados americanos estão ali assistindo aquilo tudo, aí chega um outro e fala assim, Hitler se matou. Pô, estão em 1945 já. Hitler se matou. Aí, pô, então acabou a guerra? Não, não acabou ainda não, tem alguma coisinha para fazer ainda. Tá bom, vamos embora. Aí eles vão saindo, a outro fala assim, puxa vida, ele deveria ter se matado há 3 anos, né? Nos livraria de um bocado de problemas. Quer dizer, se era para chegar naquele resultado, se o resultado final era aquele, eu não precisava ter guerreado, né? Eu poderia ter decidido por outros meios. Tá? Quer dizer, por que alguma coisa... Se o efeito útil da guerra é restaurar um direito violado, por que entregar essa restauração a um processo sangrento, destrutivo, parcialmente aleatório, né? Se ela pudesse ser confiada a uma instância capaz de julgar racionalmente, decidir, o efeito seria o mesmo. Então, ele se encontra, ele vai colocando as aporias. Como é que a gente sai dessa? Como é que ele pode dizer que uma guerra pode ser justa diante dessas coisas todas? E aí ele vai mostrar a aporia da guerra moderada, para ficar mais complicado ainda. Então, para ser lícita tem que ser moderada, né? Tudo bem. A moderada, então você tem que ser moderado ao atacar e moderado ao defender-se também. E a moderação, ela é justificável, né? Claro, assim, existe um princípio, ele até chama de um princípio metafísico, né? Que é o seguinte, é irracional exercer uma ação supérflua em relação a um fim, não é? Por exemplo, se para eliminar o perigo do agressor eu tenho que destruir uma base militar dele, não faz sentido destruir a cidade inteira. Né? Porque eu não tenho justificativa, não tenho razão para destruir a cidade inteira se a ameaça está só naquela base militar. Esse é o princípio da moderação. Né? Aí onde aparece a aporia? Quem guerreia dentro dos limites da moderação vai estar em desvantagem se o adversário não for moderado. Né? Vamos fazer a guerra justa aqui, vou ser moderado. Meu adversário não é. Não, então ele é que está sendo injusto, mas eu vou ser moderado. Vai perder. Como é que você consegue ser moderado se o seu adversário não é? Então veja, a aporia dos princípios, por isso que é realmente uma coisa irracional, né? Da peste, da fome e da guerra livrar o Senhor, porque é racional. Quer dizer,
a condição de moderar o efeito letal da sua ação vai impedir que você ganhe, certo? Vai impedir que você possa fazer uma guerra justa. E ele fala, em alguns casos, inclusive, nós temos exemplos onde o correto a fazer ali era se render. Foi o caso de Pio IX com a invasão de Roma. Depois que o exército francês, né, abandonou ali Roma, Roma foi cercada, o exército, em grande maioria, e Pio IX tinha ali alguns soldados que iam ser dizimados. Quer dizer, o que fazer? Lutar até o último homem não faz sentido. Então ele levanta lá, se rende. Era o melhor que ele tinha que fazer naquele momento. Ali em 1870, quando, né, os estados pontifícios caíram, né, na unificação aí da Itália. Bom, ele propõe alguma saída para essas aporias, e aí estamos nos encaminhando para o fim do capítulo e da aula também. Para resolver essas aporias, ele apresenta uma ideia que a gente não deve confundir com outras coisas. Ele vai falar que uma sociedade etnárquica poderia remover algumas dessas aporias. O que é uma sociedade etnárquica? Seria uma sociedade de nações congregadas para o bem comum por um impulso natural. Não seria a ONU. Não. Por quê? Ele não está falando aqui de um consórcio de entes soberanos, como é hoje, né? A ONU. Cada estado diz assim, eu sou soberano, é isso? Soberania nacional, não tem um cara que fala assim? Não é soberania nacional, soberania... Não, ele fala, não é isso. Os estados, eles estariam ali como sócios, como súditos, certo? Como súditos. Uma societas populorum, uma sociedade de povos. Ele vai pegar isso lá em Leão XIII, tá? Em Bento XV, como uma maneira de você tentar diminuir essa questão da aporia. Não é um governo mundial, também, não é? Que se intrometeria nas questões nacionais, que faria uma legislação que todos os países teriam que cumprir. Não é isso, né? Mas ele está falando realmente de uma comunidade de povos, onde todos os povos se reconhecessem súditos e não soberanos. Veja, ele está falando aqui de uma ideia que nunca foi posta em prática. Tá? E como que a etnarquia, essa sociedade de povos, atenuaria, pelo menos, essas aporias da guerra? A guerra não seria eliminada, mas se existisse uma etnarquia, nenhuma nação poderia fazer justiça por si mesma. Que é uma espécie de justiça por conta própria, né? Uma espécie de justiça com as próprias mãos. É isso que as nações fazem, né? Numa guerra. Sou soberano, não, eu vou fazer a minha justiça aqui, vou declarar guerra para você. Na sociedade etnárquica, se alguma nação fizesse isso, ela seria injusta, e aí ele fala, essa sociedade etnárquica, ela deveria ter, inclusive, força bélica para reprimir essa nação desobediente ou revoltosa, entendeu? E aí essa guerra seria justa, essa sim. Porque aí seria da etnarquia contra um membro que se rebelou, certo? Mas ele fala, para isso é necessário uma mudança de mentalidade dos estados, né? Quer dizer, eles devem se limitar à sua verdadeira natureza. Qual a verdadeira natureza dos estados que ele coloca aqui? Eles não são o todo, cada estado não é o todo que existe na humanidade. Eles são partes. Ele vai falar, os estados não são soberanos, eles são súditos. Não são microdeuses, são criaturas. E aí ele faz a referência, criaturas de quem? Né? Os estados, sociedades também são criaturas de Deus. E vejam agora a unidade desses 3 capítulos. O que acontece no suicídio? O indivíduo, que não pode ser juiz de si mesmo, ele pronuncia, sem ter essa autoridade, uma sentença de morte. O que acontece no direito penal, na pena capital? Quem pronuncia a sentença de morte não é o particular. Uma pessoa não pode falar, você me ofendeu, eu vou te matar. Não.
Quando é que é justa a pena capital? Quando uma autoridade que representa a ordem impõe a pena. Ora, então sobe o indivíduo, sociedade, agora vai para a sociedade de nações, certo? Na guerra, como a conhecemos, é o Estado soberano fazendo, em certa medida, a justiça por conta própria, né? Que é vedada ao indivíduo que não pode suicidar, que é vedada ao cidadão que não pode matar o outro. E por que não é vedado ao Estado? O Estado se arroga o direito de fazer justiça por conta própria. E aí a resposta que ele dá é a etinarquia, né? Fazendo esse paralelo, né? Então, assim, o indivíduo está subordinado ao Estado. O Estado estaria subordinado a essa sociedade de povos. E a sociedade de povos está subordinada a quem? A lei moral. E a lei moral vem de quem? Em última instância, de Deus. Ele termina o capítulo dizendo assim, isso que ele fala assim, né? Essa exigência da etinarquia decorre do princípio a que se atém todo o nosso arrazoado no livro. Vocês vão já ouviram isso aqui várias vezes nas aulas. Qual o princípio que ordena tudo isso? Que é o princípio da dependência daquele que é dependente. Já falamos disso em outras aulas, né? Você encontra isso em vários pontos. É alguém que é dependente de Deus, fingindo que é independente. Aí você tem toda a distorção, né? E ele fala, é a dependência do dependente, e a dependência de quê? A dependência que cada um tem do direito, da lei moral, do próprio Deus. E assim ele conclui o capítulo. E concluímos então nossa aula 19. Muito obrigado.